Bom, vamos a mais uma conversa, mais um bate-papo e um resumo das notícias da semana. Aqui comigo, o Arthur Feitosa, que é o nosso articulista e é uma pessoa que entende muito da política e antenado com o que acontece hoje no Piauí, no Brasil e no mundo. Tudo bom, Arthur? Tudo tranquilo. Bom, Arthur, vamos começar fazendo um giro internacional. Tá preparado? Sim. Olha, muita coisa está acontecendo hoje no mundo e uma coisa que chama muita atenção, um episódio, um fato que está mexendo com as pessoas sensíveis no mundo afora é o que está ocorrendo no Irã. Fala-se numa matança, Arthur, que varia aí, os números vão de 3 mil a mais de 30 mil mortes. Qual é a tua leitura do que ocorre hoje no Irã? Como acontece em toda ditadura, Douglas, o fim dela sempre é trágico. E lá no Irã não podia ser diferente. Está chegando o fim? Eu acredito que sim. E acredito que está chegando ao fim por culpa exclusiva dos principais dirigentes do Irã hoje, os ayatolás. O que surpreende é que essa reação contra a população iraniana, contra o povo persa, parte de líderes religiosos. A teocracia, a né, teocracia que comanda o país. Que comanda o país e comanda com mão de ferro. É o segundo dirigente teocrata depois da Revolução de 1979. Substituiu o Ayatollah Khomeini. Substituiu o Ayatollah Khomeini, que era o grande líder religioso que estava exilado na França e que voltou ao Irã para assumir o controle do país como grande líder político e teocrático e religioso do país. Mas ele viveu 10 anos depois que retornou. Em 89 ele faleceu e foi substituído pelo segundo em comando, que é o atual líder, o Khamenei, o Ayatollah Khamenei. Só não entendemos é que eles derrubaram um regime, que era uma monarquia, do Shah Reza Pahlavi, que foi exilado nos Estados Unidos e pouco tempo depois morreu. Quando foi para os Estados Unidos já foi com um câncer. Esse Shah, o Reza Pahlavi, que aparece hoje, ele é o príncipe herdeiro. É o príncipe herdeiro, é o filho do Shah Reza Pahlavi, que morreu ainda em 1983, 4 anos depois. A viúva dele ainda é viva e vive exilada nos Estados Unidos. Então o que me surpreende é isso, é a retaliação que estão fazendo contra o povo. Mas não, se você fizer uma análise com as outras ditaduras, todas elas sucumbiram da mesma forma, com exceção da União Soviética, que acabou por inanição. Arthur, qual foi o estupim dessa vez, né? A gente sabe que liberdade lá está fora do dicionário, a gente sabe que o povo vive numa repressão, sobretudo as mulheres, mas qual foi o estupim? Olha, o Irã é o país mais ocidentalizado do Oriente Médio. E ele era um oásis, o Irã e o Líbano, eram 2 oásis dentro de um povo altamente fechado. Então esses 2 países, o melhor amigo da recém-fundada República de Israel era o Irã, para você ter uma ideia. O aliado o maior de primeira aliado, hora, né? De primeira hora era o Irã. E eles não aceitam, os líderes religiosos não aceitavam isso. Quer dizer, imediatamente eles já instituíram a burca, isso depois foi abolido. A burca para o uso da mulher, a mulher passou a não ter valor nenhum, como todas as repúblicas árabes, embora a República do Irã não seja árabe, seja persa, mas eles seguem os mesmos costumes. Então eles sucumbiram. Uma cultura muito parecida, muito né? Parecida, especialmente quando se trata de seguir os temas religiosos. Na verdade, o que eles querem mesmo é refazer o antigo Império Persa, que foi muito poderoso na região. E para fazer isso, ele esqueceu do povo e passou a financiar grupos terroristas para combater o principal adversário dele na região, que era Israel. Então ele começou a gastar dinheiro, muito dinheiro, com o programa nuclear, muito controverso esse programa nuclear deles, e passou a financiar grupos terroristas no Líbano, o Hezbollah, na faixa de Gaza, e também os palestinos do Fatah, que são dissidentes lá do antigo grupo do Yasser Arafat. E lá no Iêmen também eles criaram uma outra frente para combater Israel. Eles gastaram dinheiro na África, nos países
muçulmanos da África. Eles tentaram gastar dinheiro com facções contra o regime do Egito. Quer dizer, eles foram para o exterior e esqueceram do povo, e a inflação começou a apertar o povo, a carestia, e o povo começou a se revoltar. A primeira grande revolta do povo aconteceu em 2001. Naquela época morreu 120 pessoas, mais ou menos, eles fizeram a repressão. E naquela época eles criaram uma milícia também. Essa milícia, o propósito dela era justamente combater os dissidentes do regime. E de lá para cá ela só se ampliou e redundou no que está acontecendo hoje, né? A repressão de altíssimo nível. O que chama a atenção é que quando chega a exaustão, o regime chega à exaustão, mesmo com a quantidade expressiva de mortos, se fala em 30 mil mortos, alguns veículos de comunicação fala de no mínimo 6 mil, mas algo em torno de 30 mil mortos. Mesmo assim, as pessoas não estão indo para casa, eles continuam enfrentando. Desde o final do ano passado, Desde o final do ano passado. E eu tenho a impressão que o regime dos ayatolás está sucumbindo e já cai. E a influência americana nesse processo? O problema todinho é que, no meu ponto de vista, é que eles achavam que podiam, estavam à altura de enfrentar as grandes potências do Ocidente, especialmente a americana. Sofre muito o líder que pensar que China e Rússia têm condições de combater os americanos. Não tem ainda. Eles estão lá na frente. A prova disso os equipamentos militares que eles usaram recentemente agora na Venezuela, que foi uma surpresa muito grande para a China e para a Rússia. Eles nem sonhavam com os equipamentos. Talvez não soubesse nem que existia. E tem outros equipamentos, se supõe que os americanos têm outros equipamentos de altíssima precisão militar, que eles nem imaginam que podem ter. Além do que, eles são muito afeitos a usar a tecnologia em toda a sua plenitude. E os outros não conseguem. Só você ver os equipamentos de aviação, por exemplo, dos Estados Unidos, são muito superiores, tanto da China quanto da Rússia. E os iranianos achavam que podiam enfrentar, ou pelo menos eles tinham a esperança que os americanos não entrassem diretamente, apenas fizessem um suporte técnico lá, militar, para Israel. Agora, o presidente Donald Trump já mandou diversos avisos, recados, inclusive agora essa semana, né? Você acha que é possível uma ação mais direta? Eu acredito que se persistir a matança, como está acontecendo, não há outra maneira. Seria desumano não intervir. Se continuar essa matança para se manter no poder. Agora eu fico imaginando essa briga de por que isso. Se não deu certo, Douglas, sai, dá vaga para outros. Entendeu? Mas você tem que se manter. No nosso linguajar aqui, desocupa a moita, né? Desocupa a moita. Por quê? Porque matar a população que não te aceita mais como líder. Quer dizer, é um negócio... E como é que você, depois de matar 30 mil compatriotas, 30 mil conterrâneos, 30 mil pessoas... Cidadãos iranianos, como é que você quer se manter no poder depois de ter feito isso? E pelo número dessa matança, fica claro que não é um grupo isolado, né? Não são levantes pontuais, né? Não, em todo o país, não é só inteira, sabe? Barça, a segunda maior cidade do Irã, a grande quantidade de mortos também está acontecendo lá em Barça e em outras cidades também. Quer dizer, não é só Teherã, é no Irã que está acontecendo a revolta para a renovação política, vamos dizer assim. Agora, situações como a do Irã, já ocorreu na Venezuela, houve essa intervenção cirúrgica do governo americano, capturou e prendeu o líder ditador Nicolás Maduro. A Venezuela hoje está vivendo uma nova realidade, talvez não a que o mundo imaginasse, ou que o próprio venezuelano quisesse, mas é uma realidade nova, diferente. Cuba está no mesmo caminho. É possível também uma intervenção à la Venezuela em Cuba? Olha, Cuba, Nicarágua, México e Brasil. São os 4 da chamada América Latina, embora o brasileiro não se considere não use muito esse termo de América Latina. O brasileiro é brasileiro e ele é reconhecido no mundo todo como brasileiro e não como latino. Embora a gente seja. Sejamos.
eu tenho a impressão que Cuba vai sucumbir agora pela sua própria ousadia de querer permanecer um país socialista, enfrentando a maior potência do mundo do lado, a 140 quilômetros da costa americana. Eles só estão nessa situação, especialmente depois de 92, quando ruiu a antiga União Soviética e todos os países da cortina de ferro. Que é quem sustentava Que lá, é quem né? sustentava. Ele só se manteve lá porque os americanos deixaram, que aceitaram isso, sabe? É como assim um troféu para os americanos aquilo ali. A qualquer momento podia cair. Depois dos governos do Bill Clinton, Obama e o George Biden. Bush. Não, porque o Bush é conservador. Estou falando dos governos sim, democratas. Sim, dos democratas. Eles Socialistas. são socialistas. Então, vamos deixar eles aí, tá? Vamos abrir um pouco. O Obama até tentou uma reaproximação, acabar com o embargo, abrir as portas de Cuba para o turismo e tudo. Mas o problema é que o sistema que foi implantado em Cuba não se sustenta em lugar nenhum do mundo. E agora eles estão vendo isso. Quem sustentava, quem passou a substituir, foi a ditadura, a substituir como quem sustentava economicamente Cuba, foi a Venezuela do ditador Hugo Chávez e depois do Maduro. E o México um pouco também, O né? México ajuda um pouco, mas não muito, porque o México também tem muita dependência, porque o México faz parte do bloco econômico México, Estados Unidos e Canadá. Né? Que tem até um nome específico do NAFTA. NAFTA. Então eles entram, mas eles não têm muita autonomia para poder fazer isso. Ajudam como latinos também, porque falam espanhol. Mas aquela ajuda humanitária, né? Humanitária, exatamente. Agora eu tenho a impressão que eles vão ruir agora por inanição. Eu não entendo como é que as pessoas defendem um sistema de governo desse, que massacra a população, que a população caça rato para poder comer, sabe, que passa necessidade. Outro dia eu vi um vídeo, Douglas, de uma cubana que conseguiu fugir para o Brasil. Ela conseguiu sair para uma viagem de estudo para a Guiana. Saiu de Havana legalmente para a Guiana. Depois foi trazendo a família toda. Os últimos que vieram foram os avós dela. E ela levou os avós para um supermercado do interior de São Paulo, no interior de São Paulo. E os avós chorando, porque nunca tinham visto aquilo. Nunca tinha visto comida, né? Sabe? Eu ficava abismado vendo aquelas prateleiras todas cheias de comida e tudo e tal. Você sabe que eu estive em Cuba, né? Eu Duas sei, vezes. já Eu nos falou. vi isso. Eu entrei em supermercado, em Havana, em Matanzas, em Santa Clara, Varadeiro, Camagüey, e gôndolas e mais gôndolas vazias. O cubano recorre ao que eles chamam de mercado campesino, que são feiras. Mas existe hoje lá a prática muito mais da troca, do escambo, do que de uma moeda corrente, né? E quem ainda consegue comprar alguma coisa é porque tem um parente fora do país, ou no Brasil, nos Estados Unidos, ou na Europa, que manda o dinheiro para eles. Eu tenho um amigo aqui em Teresina, um empresário importante e tudo, que foi lá ver. Eu vou lá ver sua história. Foi com a esposa passear e tudo, e ficou na área que é preparada para receber turista internacional. Tudo lá em dólar. Engraçado é que eles combatem veementemente os Yankees. Mas né? a moeda o imperialismo, a oficial de fato é o dólar. O imperialismo americano e tal, mas lá é o dólar. Entendeu? Porque o peso dele não vale coisa nenhuma. E aí esse amigo meu disse, mesmo na área feita para turista, que os hotéis estão limpos e tudo, mas não é nem essas coisas, nada funciona. Internet não funciona, não tem internet, não tem tudo, tem uma pessoa para você dar satisfação, liberdade, tudo, nada funciona. A comida de péssima qualidade e muito cara, entendeu? Quer dizer, é para meter a mão no bolso mesmo do turista, para tentar escapar, né? Até a passagem para Cuba, ela é mais cara do Brasil. Eu vi isso quando eu fui comprar a minha, as duas vezes. É mais cara para Cuba do que para os Estados Unidos. Eu tenho a impressão, viu, Douglas, que Cuba é a bola da vez, por inanição. Os Estados Unidos, depois dessa ação na Venezuela, retomou o que era dos americanos, que é o sistema de produção e refino e distribuição de petróleo da Venezuela, era todo americano. Foi tudo confiscado. Foi tudo confiscado. O que eles vão fazer agora? Eles querem se ressarcir disso.
entendeu? E é na Venezuela que... E já interrompeu o envio de combustível, já não de tem mais. petróleo A notícia que nós temos é que Cuba ele só tem combustível para no máximo 15 dias. Pois é, e eu acho que essa crise energética agora, porque combustível para 15 ou 20 dias, a Venezuela, que é quem fornecia a grande maioria do petróleo, já cessou. E o México está, inclusive, com medo de mandar alguma coisa por conta da retaliação americana. E o Brasil não pode fazer isso também, porque o Brasil está em dificuldade também. Olha, o Brasil estava vendendo, conseguiu manter durante esses 3 anos de governo Lula a gasolina praticamente sem aumento no Brasil, um preço médio estável esses 3 anos, por uma razão muito simples, porque estava comprando gasolina, não é petróleo, gasolina do Irã e da Rússia por causa da guerra lá da guerra da Rússia com a Ucrânia. E eles estão vendendo de forma clandestina por causa dos embargos. Para vender de forma clandestina com os famosos navios fantasmas, eles vendiam muito abaixo do preço, com desconto de 20%, 30%, 40%. Para combustível isso é uma maravilha. Então o Lula teve isso também, mas agora não tem mais. Porque agora os navios estão sendo perseguidos, navios fantasmas, né? Tomara que ele consiga manter isso aqui. Agora, tomara que ele não ouse fornecer combustível e enfrentar os Estados Unidos para poder sustentar Cuba. Bom, eu gostaria de ouvir a sua análise sobre um aspecto dentro do que a gente está falando, que a gente está falando de ditaduras, a gente está falando de matança dentro dessas ditaduras. Quando não é uma matança com armamento, é uma matança com inanição, com fome, com miséria, com perseguição e tudo mais. E o silêncio da esquerda brasileira? A esquerda brasileira é toda caviar, né? Ela vai para a rua, tal, ninguém gosta de trabalhar, todo mundo gosta de uma ajudazinha do governo, de um DAS, uma Bolsa Família, uma ajuda do CAS. Um adjutório. Um adjutório. Na hora que você chama esse povo para trabalhar mesmo, para produzir alguma coisa para o país, aí eles estão todos, é só garganta, é só no gogó, entendeu? Todos eles são assim. Você pega os nossos líderes da chamada esquerda, aqui no Piauí mesmo, e vai lá ver o que esse povo trabalhou a vida deles. Faça um levantamento dos principais líderes e veja o que eles produziram para o estado do Piauí, na iniciativa privada, ou empresas, ou através de um concurso público. Faça essa análise para você ver o que você encontra. É triste. É só no gogó. E aí eles, essa conversazinha mole de que temos que mandar um MST para poder enfrentar para libertar o Maduro, sabe? Isso é risível. É para plateia só, sabe? Isso é para quem é ignorante, para quem não entende de política e para quem não está informado do que está acontecendo no mundo. Eles não vão mandar para lugar nenhum, é só para mídia, é só para poder manter uns votinhos aqui entre os desinformados. Bom, Arthur, aqui nós temos um parceiro que ele tem uma teoria, o Wagner Albuquerque, de que a pessoa que ainda insiste em ser esquerdista, sobretudo aquele militante, é que ele o é por 3 motivos. Segundo o Wagner, é por ingenuidade, por ignorância ou burrice, ou mesmo mau caratismo. O que é que você acha disso? Eu vou até reformular minha resposta, vou tirar a ingenuidade. Eu acho que é mau caratismo, é burrice e é preguiça de trabalhar, de produzir alguma coisa, é de ir para o mais fácil, sabe? Eu acho que é a junção desses 3 aí, e incluindo também a preguiça. São todos preguiçosos, ninguém produz nada. Ninguém produz nada para o Estado brasileiro, é só no gogó, na conversa. Entendeu? Você me fez lembrar aquela cena hilária da eleição passada, em que aquele empresário que colocou a carteira de trabalho na cara do Boulos, né? E o Boulos reagiu, parece que era um anticristo vendo uma cruz. Uma cruz, né? Exatamente. É assim que acontece com todos eles, o da esquerda inteira. Pablo Marçal, né? Pablo Marçal. E eles vão continuar sendo assim, porque o que eles pretendem mesmo é subjugar a maioria. Em lugar nenhum do mundo isso acontece. Como é que pode você
subjugar a maioria. Eu vou te relatar aqui um fato que é público, acontecido aqui em Teresina. Houve um evento em que uma dirigente do movimento negro do Piauí convidou uma dirigente do movimento negro nacional para participar de um colóquio, de um seminário, não sei exatamente o que era. E essa dirigente do Piauí foi buscar a outra dirigente nacional no hotel. E quando as duas estavam descendo no elevador, todos sabem que quando você desce do elevador, a luz não é uma penumbra, não é muito forte, né? E a dirigente do Piauí resolveu fazer uma gracinha. Agora está tudo escuro aqui dentro. O tempo fechou. O tempo enegreceu aqui dentro. Resumo da ópera, a dirigente nacional processou a dirigente estadual. Eu acompanhei esse caso. Isso é uma síntese e um resumo de como eles se comportam em tudo, entendeu? Eles querem fazer com que a gente... por exemplo, a história das crianças, dos banheiros coletivos, unissex, das crianças aprendendo, por exemplo, sexo, atividade sexual, ainda na primeira infância dentro das escolas. Acho que isso é uma coisa normal. Eu não acho que isso é uma coisa normal. Entendeu? Quem é pai de verdade não acha isso normal. Eles querem quebrar todo o sistema que foi criado de família, especialmente da família ocidental. Com que intuito, me explique, com que intuito eles querem fazer isso? Não dá para entender. Eu acho que é um tripé também do socialismo, do comunismo, para se instalar em qualquer lugar. Eles quebram a estrutura da sociedade, que está na religião, na família, né? E nessa situação de que você preserva valores. Então, se você quebrar esses valores sociais e familiares junto com a religião, você quebra a estrutura social. E aí é que fica fácil se instalar, porque você não tem mais aquela... Vou certo que nós somos da mesma geração. Por que a gente muitas vezes não fez as coisas erradas? Porque a gente não queria desagradar o pai e a mãe, a família. Nosso pai e nossa mãe era o último reduto. Então, quando você perde isso, você vai ter vergonha de quem? Você acha que vai deixar quem em maus lençóis, né? Então, quando você perde esses valores básicos, e a gente não está aqui criando nenhuma narrativa, não. O presidente Lula deixou isso claro em algumas falas dele, que ele disse que esse discurso da família, da religião, da pátria, é coisa ultrapassada, né? Ele deixa isso muito claro. E, infelizmente, grande parte da sociedade, e aí eu não estou me referindo só aos militantes, não. Muita gente que deveria ter uma visão diferenciada e perceber o que está nas entrelinhas, não consegue perceber. Eu só acho engraçado essa afirmação do nosso presidente Lula, nosso suposto presidente Lula, é que ele diz que tem que ser revista essa história da família, mas a família dos outros. Da dele não. Da dele não. Entendeu? É verdade. Eu acho muito engraçado. Em todos os sentidos, na questão da honestidade, na questão da malversação dos recursos públicos, na questão da agressão familiar, na questão da mulher. A gente vê que um discurso é para fora e outro é dentro de casa, familiar, né? Você quer ver uma coisa engraçada com relação aos nossos socialistas? Todos eles se baseiam na enciclopédia O Capital de Karl Marx. Onde é que está escrito isso? Eu acho que existe uma deturpação muito grande desta obra do Karl Marx. Não está escrito nada disso lá. Então, eles foram adaptando para os interesses pessoais de todos eles, de cada grupo político e tudo. Então, a Internacional Socialista foi fazendo do jeito que ela queria e tal, e apenas pegou o Capital de Karl Marx como um exemplo do que deveria ser seguido, né? Ela foi, de fato, realmente tentada ser implantada segundo o Capital lá na União Soviética. Só.
Agora, o mais engraçado é que Karl Marx era um vagabundão, sabe? Que não dava um prego na barra de sabão. Nunca trabalhou, vivia às custas da família, entendeu? Esse é o exemplo do socialismo mundial, baseado em Karl Marx. Então, pilantra vagabundo. Outro exemplo é o herói negro no Brasil, o zumbi, né? O zumbi era dono de escravos, né? Não tinha não é nada do que pregam, não é nada do que fala do zumbi. Não, nada contra o zumbi, mas não é o herói que todo mundo, que é melhor, que a esquerda tenta vender. Arthur, outro fato que repercutiu muito essa semana foi a posição da família do Ciro Gomes, lá no Ceará. Ciro, que já tinha rompido com o governo Lula e com a esquerda de uma certa forma. O irmão, o senador Cid, também agora já se assumiu, rompeu esses laços. E o Ciro busca o governo do estado do Ceará. Tem chance? Eu acredito que sim. Eu acredito que o Ciro foi um excelente prefeito de Fortaleza. De Sobral também. Primeiro Sobral, depois Fortaleza. Em Fortaleza ele era deputado estadual e ele, na época que ele foi eleito lá, o Heráclito Fortes foi eleito aqui em Teresina. O Heráclito substituiu o mandato tampão de 3 anos do excelente prefeito Raimundo Alferraz. Foi prefeito, primeira eleição democrática de Teresina e de Guadalupe, depois de 64. O Alferraz se elegeu, ele era deputado federal. Ele se elegeu deputado federal em 82, quando Alberto Silva disputou o mandato aqui. E ele se elegeu basicamente em Teresina. Ele teve 50 e poucos mil votos só em Teresina. Para a época era um absurdo de voto. O Heráclito. O Alferraz. Em 85. Em 88, o Heráclito Fortes, que era deputado federal, também se elegeu prefeito, com o apoio do Alferraz, substituindo o Alferraz. E lá no Ceará, o Ciro Gomes se elegeu prefeito com o apoio do então governador Tasso Gereissati, para substituir Maria Luísa Fontinelli. A Maria Luísa Fontinelli foi a primeira criatura eleita pelo PT no Brasil. A primeira prefeita. Prefeita. Foi a primeira eleita, foi em 85. O partido tinha sido criado em 79, foi lá aquele negócio todo. De 82 teve o Ribamar, aqui aquele pedreiro. Ribamar Pereira, que era, se eu não me engano, ele era pedreiro, que morava no bairro Saci, que foi o candidato a governador, apoiado pelo Antônio José Bedeiro, tudo pela a velha guarda do PT. E ele pegou Fortaleza num estado lastimável e fez um excelente 4 anos de mandato. Foi muito bom. Em seguida, ele se elegeu governador, substituindo Tasso Gereissati. Também foi muito bom governador. Depois foi ministro lá do Itamar Franco. E foi ministro do Lula também, se eu não me engano, no segundo mandato do Lula. Ele era deputado federal e foi ministro. Ocorre que eles se desentenderam lá no Ceará. O irmão foi para um lado e ele foi para o outro, né? E ele foi para um lado porque ele percebeu lá atrás que não era bem assim essa história do PT no Ceará. E quem conhece a história do Ceará um pouquinho, que pelo menos anda por lá, sabe que você hoje tem que ter um pouco de cuidado na hora que você pisa no território cearense. Atravessou a fronteira. Tá... Já está perigoso. Eu gosto muito de ir à região da Serra, da Ibiapaba, que é muito bonito, você passar final de semana. Mas você tem que ter cuidado, porque a bandidagem está solta no Ceará, as facções tomaram de conta do Ceará. E tomaram de conta por quê? Porque descobriram o terreno fértil, sabe? Eles contaram com com a aquiescência, com o beneplácito, com a falta de ação. E onde não tem Estado? Onde não tem Estado, o crime se estabelece. E se organiza. E se organiza. E aconteceu isso. É um entreposto hoje de distribuição de droga para todo o norte e nordeste do Brasil e para a Europa, porque a fronteira mais próxima da Europa hoje está no nordeste do Ceará. Aeroporto internacional e tudo. E o Ciro Gomes, depois de disputar 4 vezes a presidência da República e não ter conseguido se estabelecer como uma terceira via, porque sempre foi polarizada as eleições no Brasil, de 2002 para cá sempre foi polarizada. O PT de um lado e o outro lado a oposição. Ele acho que desistiu agora do projeto nacional dele e foca com o apoio de antigos aliados, Tasso Gereissati e outros aliados da época dele. Mas ele ainda é um político muito forte no Ceará.
E eu acredito que ele tem uma chance, sim, muito grande de reverter, especialmente se ele conseguir juntar toda a oposição ao PT do Ceará. E eu acho que ele consegue fazer isso. Agora, como você falou aí, e falou a verdade em relação à segurança no Ceará, ou a falta dela, né, a falta de segurança, o candidato hoje, o pré-candidato hoje, Ciro Gomes, tem atacado muito essa questão nos discursos dele, nas falas dele nas redes sociais, tem levantado essa questão das facções, tem denunciado, inclusive, a penetração de facções em municípios, em prefeituras. Tem até prefeito preso hoje por conta dessa ligação com o narcotráfico. Você não acha que ele corre um risco muito grande, maior ainda? Eu acho que é bom ele botar as barbas de molho, viu? Porque eu não espero que ele não precise levar uma facada para se eleger lá, porque eu acho que ele tem capital político para se eleger sem a facada. Mas corre o risco. Mas corre o risco. É bom ele botar as barbas de molho. Eu acho que o crime organizado do Brasil, e eu digo isso com o que eu vejo toda hora nos noticiários, ele está colocando as asas de fora em todo o país. Agora mesmo em São Paulo, uma delegada foi exonerada do serviço público porque ela era notoriamente ligada ao crime organizado. Ela era a namorada de um líder de facção, né? Você imagina, a pessoa que combate ao crime, namorada de um líder de uma facção criminosa. É o fim de tudo, de todo o Estado democrático de direito. Não existe. E o negócio se torna mais grave porque esse caso que você está falando é de uma delegada, ela é na verdade do Pará e passou no concurso lá em São Paulo. Mas teve uma candidata no Paraná, também esposa de um faccionado, e que foi descoberto isso antes, e ela foi eliminada, mas entrou na justiça, subiu para o STF, e o ministro Flávio Dino deu a canetada autorizando ela a prosseguir com o concurso. Pois é, você vê para onde é que nós estamos caminhando no Brasil, né? Ou a gente volta o tema principal da educação, educar a juventude desde nova, tal, com princípios e valores que condizem com a família brasileira, que é o que nós queremos. Porque senão, Douglas, se a gente não fizer isso, nós nunca vamos ter uma família de verdade do Brasil, nós nunca vamos ser uma nação. Estou falando família no termo nação. Nós nunca vamos ser uma união, entendeu? Quer dizer, quem é que coloca uma bandeira do Brasil na porta da sua casa? É complicado. Outro dia eu fui para a academia, eu ganhei uma camisa, dessas camisas, e não era nem no estilo aí que a militância da direita usa, não. Era uma camisa personalizada. E eu fui para minha academia malhar. E muita gente, você é bolsonarista, você é... Não, eu sou brasileiro, gente. Os nossos símbolos, o maior símbolo de uma nação é sua bandeira. Né? Eu quero até aproveitar, Douglas. Aliás, só antes de você concluir, a nossa bandeira tal e qual ela é hoje, ela foi desenhada por um caxiense. Não sei se você sabe disso. Não sabia não. Um caxiense que desenhou ela, a pedido dos irmãos Andrada. Ah, é? É. Que bacana isso. Estou tentando lembrar o nome dele aqui. Tem Teixeira no meio, com certeza tem Teixeira. Bom, deixa eu aproveitar essa oportunidade aqui. Você falou que porque estava vestindo uma camisa, te indagaram se você era bolsonarista. As pessoas têm mania hoje de separar o Brasil. O Brasil está dividido mesmo, 50%, 50%, entre conservadores e progressistas. Progressistas, que eu digo, são socialistas. Né? Não confundir com o partido de centro, aí, liderado pelo grande senador piauiense Ciro Nogueira. E as pessoas que me conhecem, às vezes, pensam que eu sou bolsonarista. Eu não sou nem bolsonarista, nem lulista, e como você disse, eu sou brasileiro. Eu defendo o que é certo, o que é correto. Eu acho que, falando sobre isso, o Bolsonaro foi muito importante para o Brasil, porque despertou uma coisa que estava contida dentro das pessoas e que as pessoas nem sabiam que existia. Essa história do patriotismo, essa história de querer um país melhor, de querer ter respeito, de querer saber o hino nacional. Se você pegar as crianças de hoje, Douglas, ninguém sabe o hino nacional. Eu formava e cantava o hino nacional antes da primeira aula. E eu acho que o que ele tentou resgatar foi isso. Eu acho que ele foi bom para o tempo dele, mas eu acho que daqui para frente a gente tem que
aproveitar os exemplos que foram dados por ele. Hoje ele é um preso político, é um preso que não cometeu nenhum crime, eu não entendo isso, tá? O país está esculhambado mesmo, tá? A justiça mais virou de cabeça para baixo e tal, mas a gente não quero entrar muito nessa seara agora, isso pode ser tema para uma nova conversa nossa. Mas eu acho que os tempos são outros que a gente deve pensar bem na hora de votar, porque o que o cidadão tem de mais importante é a liberdade dele. E a liberdade dele, ele só pode só é exercida quando ele tem direito a escolhas, especialmente no regime em que ele vive. Nós vivemos, pelo menos é o que eu sei, é o que está escrito na nossa Constituição, nós vivemos num Estado democrático de direito. E esse Estado democrático de direito, ele é regido pelo voto popular. E o voto popular é a arma mais importante que o cidadão tem para combater os maus, para combater a corrupção, para combater o mal político, aquele que não lhe representa, porque o voto, depois que está na urna, mesmo assim, ele não dá o direito ao eleito, não passa uma procuração ao eleito para poder fazer o que ele quer. Não é um cheque em branco, né? Não é um cheque em branco, não. Então eu acho que o comportamento do eleitor deve ser aquele: eu vou votar em fulano. Se ele não corresponder, na próxima eleição eu voto contra ele. Pronto. É assim que funciona. Só fazendo a reparação aqui em relação ao caxiense, de fato foi ele. E ele tinha Teixeira no nome, é Raimundo Teixeira Mendes. Ele foi o principal idealizador da atual bandeira nacional. Ela foi desenhada logo após a proclamação da República, em 1889. E ele projetou o símbolo junto com Miguel Lemos, com o desenho final realizado por Décio Vilares, e a bandeira inspirada na do Império, você sabe disso, incorporou o lema positivista Ordem e Progresso. Está aí a nossa bandeira, nossa homenagem a um grande caxiense, Raimundo Teixeira Mendes. Foi a única mudança que houve. Você sabe que eu sou monarquista desde Sim, né? É por isso que eu provoquei. Foi a única mudança que houve realmente da monarquia, da bandeira da monarquia para a bandeira republicana foi essa. Eles tiraram o brasão da monarquia e colocaram lá Ordem e Progresso. Só isso e mais nada, a bandeira é mesmo. Quer dizer, a República, nem a criatividade de ter uma bandeira... Uma bandeira autêntica, 100%, né? Não tem. Arthur, vamos falar agora de outro Ciro. Nós falamos agora do Ciro Gomes, mas vamos falar também de Ciro Nogueira. Ciro Nogueira tem ganhado aí a mídia local e regional por conta de entregas. A gente aqui até repercutiu algumas coisas, porque a gente acha interessante essa coisa. Eu fiz um artigo que repercutiu muito, mais de 5 mil acessos, porque nós temos 3 senadores. Aliás, todos os estados e o Distrito Federal é representado no Congresso Nacional por 3 senadores da República, que, ao contrário do que muita gente pensa, não representa o povo, representa o Estado. E o senador Ciro Nogueira, ele tem se notabilizado por isso. Aqui não estou rasgando seda para ele, mas reconhecendo um trabalho que a gente não vê em outros nomes. Eu não vou nem citar aqui para não criar nenhuma celeuma. Mas quando você fala em senador no Piauí, tá ali o Ciro. O que é isso? Por que isso? Eu acho que são duas coisas. O governo do Estado tem muito a ver com essa notoriedade do senador Ciro Nogueira, porque o governo do Estado não está entregando aos municípios, há muita reclamação dos prefeitos, não existe mais convênio. Quando no município tem alguma obra do governo do Estado, a obra é do governo do Estado, o governo do Estado manda lá para inaugurar, é o governador, está a equipe dele. E o senador Ciro Nogueira está se notabilizando justamente porque ele é um senador que entrega resultado para o município. E muitas vezes, eu tive conversa com o prefeito do extremo sul do Piauí recentemente, lá no Teresina Shopping, tomando um cafezinho com ele. Ele me disse que no final do ano passado ele ficou surpreso porque a assessoria do senador ligou. A assessoria do senador Ciro Nogueira ligou para ele dizendo: olha, tem aqui uma emenda para você fazer isso e isso no seu município. Ele disse: mas como assim? Eu não tinha falado, eu nem pedi, eu só disse que precisava fazer isso, que não tinha dinheiro e tal. Quer dizer,
esse comportamento do senador Ciro Nogueira é que está fazendo a diferença na campanha. Agora mesmo, essa semana, também o prefeito de Altos, aqui na região metropolitana de Teresina, falou a mesma coisa. E os outros senadores estão fazendo sua campanha política, aquela campanha antiga. Entendeu? Ir atrás, se reúne com a liderança, não se reúne com o eleitor, é com a liderança, entendeu? Faz o negócio com a liderança e tchau, não quer saber do eleitor, entendeu? E o senador Ciro Nogueira, ele tem se notabilizado por isso. Ele é um senador que trabalha municipalista, né? Para o município, todo o tempo, entendeu? E todo final de semana você vê o senador você vê notícia do senador no município novo fazendo alguma outra entrega de alguma coisa e tal, algum evento. Olha, você lembra do delegado Carlos Jorge, o Jorginho? Lembro demais. Era uma figura, né? Era uma figura. O delegado Jorginho, em algumas entrevistas que eu fiz com ele, ele dizia, eu digo, Jorginho, você por aqui, de madrugada, correndo atrás de bandido, ele tinha uma frase que eu não esqueci nunca. Ele dizia o seguinte, que cobra que não anda não engole sapo. Né? E aí eu fiz um artigo e eu fiz essa comparação com a atuação parlamentar do senador Ciro Nogueira, que ele realmente está buscando, não por ser um ano eleitoral, mas o que me chama a atenção, e eu recebi da assessoria dele uma série de releases e eu não divulgava. E um dia a assessoria disse, não está saindo nada, né? Eu disse, tá bom, deixa eu olhar, porque eu nem lia direito o material. E aí eu fui ler. Então, o senador Ciro Nogueira, no ano passado, ele disponibilizou, através das suas emendas parlamentares, para o Piauí, para as prefeituras do Piauí, quase 600 milhões de reais. Mas o que me chamou a atenção é que o partido dele é o Progressistas. E é de oposição ao governo federal. E as emendas que ele disponibiliza não tem cor partidária. Prefeitos do PSD, prefeitos do PMDB, prefeitos do PT. Criou até essa celeuma com o presidente da Executiva Estadual, o deputado Fábio Novo, que quis impor uma regra de que o prefeito do PT não deve aceitar a emenda do senador. Que absurdo, rapaz. Eu acho um absurdo. Eu acho que o deputado Fábio Novo deve rever, aconselho o deputado Fábio Novo a rever esse conceito dele, e não só esse, outros também. Eu acho que ele está conduzindo muito mal lá o PT, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu tinha muita vontade de entrevistar o deputado Fábio Novo, e fica aqui até o convite, deputado. Se o senhor tiver tempo na sua agenda e não se incomodar, a gente gostaria de trazê-lo para uma entrevista. E eu queria saber do senhor o seguinte, quando o senhor foi candidato agora à Prefeitura de Teresina, o senhor recebeu adesão de lideranças de todos os partidos. Sim. Eu queria saber qual delas o senhor recusou. Qual delas feria o seu princípio ético e moral? Porque os prefeitos, eles não administram com partido, assim, com sigla partidária. Eles administram com recursos. E eu fiz um questionamento essa semana também, em cima dessa decisão do deputado Fábio Novo, Arthur, questionando o seguinte: o prefeito do PT só sorri para um senador de oposição, só aceita recurso de um senador da oposição, considerado por ele próprio, Fábio Novo, um arqui-inimigo do partido, porque ele não recebe recurso do governador do estado, que é do partido, nem do presidente da República, que também é do partido. Porque imagine só, se eles estivessem saciados em suas demandas, eles teriam... Não, procure outro, senador Ciro Nogueira. Não crie problema para mim, não. Então, se ele aceita, é por uma questão também de necessidade. É da entrega, né? Você tem que cumprir a sua obrigação como prefeito e fazer o melhor para a população que lhe elegeu. Com relação ao deputado Fábio Novo, o episódio lá do prefeito de Cajueiro da Praia. O prefeito anunciou... Felipe Ribeiro. Ele anunciou apoio ao senador Ciro Nogueira e ao senador, se eu não me engano, o senador Marcelo Castro, que é do governo. É do MDB, mas é do governo. Da base. Da base.
E o deputado Fábio Novo foi para cima e tal, e tentou, inclusive disse que ia expulsar o prefeito e tudo mais e tal. O prefeito disse que ia sair do PT, mas no final das contas o governador Rafael Fonteles fez uma visita lá junto com o Fábio Novo e chegaram à conclusão de que ele vai seguir a orientação, mas com relação à eleição de senador, não. O que é inusitado e o que chama atenção é que no dia seguinte, ou nos dias seguintes, voltou o deputado Fábio Novo a dizer que o prefeito de Cajueiro da Praia tinha dito que não votava mais no senador Ciro Nogueira e que já estava novamente na base, que votava nos candidatos da base. E o prefeito foi às redes sociais novamente desmentir novamente o deputado Fábio Novo. Deputado, é bom rever esses conceitos, porque daqui a pouco ninguém acredita mais numa palavra do que você diz. Ele disse, deixou claro com todas as letras que um senador vai ser da base, mas que ele vai votar no outro em quem ajudou o município. E quem ajudou o município lá, segundo ele, é da oposição. Né? Mas o pior é que quando ele deu a declaração nas redes sociais, ele citou especificamente que um dos senadores de Cajueiro da Praia é o senador Ciro Nogueira. Ciro Nogueira. Bom, e essa eleição para o Senado, rapaz? A gente fica falando aí no Ciro, fica falando no Marcelo, mas tem também o Júlio César. Vão aparecer outros nomes, já estou sabendo até que o Antônio José Lira vai ser candidato, ou melhor, é pré-candidato ao Senado. Olha, na eleição de senador são 2 vagas para 5 candidatos. Tem o Tiago Junqueira do PL também. São 5 candidatos, é o senador Ciro Nogueira, mas o senador Marcelo, que são os titulares atualmente, que concorrem para a reeleição. Correndo por fora está o deputado federal Júlio César, que quer o filho Georgiano, que é deputado estadual, como deputado federal, e que quer o outro filho, Júlio César Filho, como deputado estadual. É até uma coisa assim engraçada, porque atualmente a esposa do deputado federal Júlio César já é senadora, a senadora Jussara, que é a primeira suplente do senador Wellington Dias, que está servindo como ministro do governo Lula. Além desses 3, tem também o empresário do agronegócio Tiago Junqueira e o Antônio José Lira. Antônio José Lira é irmão do ex-deputado federal e sobrinho do atual deputado federal Átila Lira. Ele é tio, né? Ele é tio do deputado federal. Ele já foi vereador de Teresina e tudo. Tem uma verve muito forte e tal, comunica bem e tudo. Mas toda vez que ele entra, ele não consegue empolgar muitas massas e tal. Não sei o que acontece com o Antônio José. É até um bom nome. O que está me surpreendendo nessa corrida toda, eu acho que a eleição é uma eleição complicada, porque são candidatos bons. No meu ponto de vista, o Ciro corre por fora e corre bem. Eu acho que ele está muito bem para ser reeleito por causa do trabalho que ele faz para o Piauí. A outra vaga é uma vaga disputadíssima e eu entendo que a outra vaga é uma vaga disputadíssima, não é só pelo Marcelo e pelo Júlio César, não. É pelo empresário Tiago Junqueira também, pelo novo que ele representa, porque há um sentimento muito grande na população de afastamento das atuais lideranças. É aquela história da procuração. Você vota no cara, mas você não passa um cheque em branco para ele. E essa novidade do nome do Tiago também, e eu acho que ele está aliado... Eu quero dizer para você que o Tiago está me surpreendendo. Tá. Porque é um nome novo, né? Que surgiu recentemente, mas que já aparece nas pesquisas. E aparece bem. Não é? Se você pegar as outras eleições, a de 4 anos atrás, 3 anos atrás, quando o Wellington se elegeu senador, que era uma vaga só, e ver os outros concorrentes dele, você vê que ninguém sairia do patamar de 1%, 2%. Só o Joel que enfrentou o Wellington Dias. Mas nas outras anteriores não tinha concorrente, eram os nomes que estavam postos. Sabe, era a mesma coisa lá. Ia lá só para poder oficializar a candidatura do cara. Esse ano eu acho que vai ser diferente. Tiago Junqueira pode surpreender. E eu acho que essa dupla, o Ciro e o Tiago, vai dar muito trabalho para os candidatos do governo. Existe a possibilidade deles caminharem juntos? Eu acho que os dois são de oposição, né? O governo do Estado. Não, caminhar juntos
atrás de voto. Pois é, eu acho que pelo fato disso, quem sabe, de repente, uma composição, não sei. Eu não tenho informação, não posso dar informação, mas eu tenho a impressão que é possível, sim. Mesmo correndo, mesmo sendo de oposição e correndo em campos diferentes, atrás do voto, existe essa chance. Quer dizer, a disputa não está decidida dessa segunda vaga, né? Eu acho que estão subestimando a capacidade de voto que o Thiago Junqueira tem. Porque eu acho que o Ciro Nogueira é consolidado, é um grande senador, todos sabem disso. Os prefeitos, sobretudo, é municipalista. O Marcelo é um bom senador também, tudo, mas você não vê comunicação, sabe? E eu acho que os três estão subestimando o poder de voto do Thiago Junqueira também. É bom ver isso. Tá aí, tá dado o recado. Muito obrigado pela atenção e pelos esclarecimentos, informações prestadas. Você sempre traz um elemento novo nas suas análises. Pronto. Estou sempre às ordens. Próxima sexta-feira vamos de novo para esse papinho que é muito bom. Beleza.